O maior fabricante de carros elétricos da China acaba de fazer algo absurdo. Ela construiu um dos motores a gasolina mais eficientes do mundo. Sim, você não ouviu errado, é a gasolina mesmo. Eles apresentaram um motor 1.5 a gasolina com uma eficiência térmica de 46,06%. E por que esse número é tão impressionante? Porque a maioria dos carros geram apenas 30 a 40% de eficiência. E como ficam os planos das montadoras que apostaram que o futuro seria 100% elétrico? Por que, a essa altura do campeonato, a BYD resolveu apostar nos motores a combustão? Infelizmente, ela descobriu que você e milhões de motoristas ainda não estão preparados para um carro 100% elétrico. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Estúdio 1040, eu sou o Roger. Enquanto a Tesla e as marcas europeias e parte do mercado estavam se preparando para a transição 100% elétrica, a BYD deu um golpe que deixou todo mundo assustado. Ela olhou para o consumidor e percebeu uma coisa que eu até já percebo há algum tempo. O valor de um carro com um motor a combustão, comparando com um carro 100% elétrico, ainda é gigantesca. Não está acessível para todo mundo. Somente quem roda longas distâncias ou usa o carro para trabalho consegue recuperar essa diferença num curto a médio prazo. E uma pergunta está deixando todos muito curiosos. Por que a empresa que todos acreditavam que iria simplesmente enterrar o motor a gasolina resolveu reinventá-lo? Pois é, porque a verdadeira revolução da BYD não está apenas em superar a Tesla em volume de vendas, está em entender que a mudança elétrica talvez nunca tenha sido sobre destruir completamente os carros a combustão. E pensando nisso, eles deram um grande passo, um passo extremamente inteligente. Eles saíram na frente e resolveram usar a combustão da maneira mais inteligente possível antes que outras empresas conseguissem fazer isso. A BYD entendeu isso primeiro e pegou a todos de surpresa. Então imagina a cena, grandes montadoras anunciaram bilhões de dólares em investimentos, governos criaram metas para abandonar motores tradicionais e consumidores começaram a ouvir que a mudança era apenas uma questão de tempo. Mas então aconteceu algo que parece uma enorme contradição em tudo isso. A mesma BYD, que em poucos anos deixou de ser uma fabricante praticamente desconhecida fora da China, resolve simplesmente aprimorar esse motor a gasolina que promete revolucionar todo o mercado. Os caras quebraram tudo e agora estão mostrando ao mundo que o motor a gasolina ainda tem muito espaço para evoluir. Esses motores da empresa chinesa são conhecidos pelo nome da família Chaiyun e foram projetados com um único grande objetivo: alcançando a maior eficiência térmica do mundo. Ele serve simplesmente para atuar principalmente como geradores de energia para as baterias dos veículos. Antes que você se assuste, a BYD não está tentando voltar ao passado. Ela não está dizendo que os carros 100% elétricos foram um erro. Muito pelo contrário, tá? A estratégia da empresa é justamente entender uma realidade que muitos executivos ignoraram durante a corrida pela eletrificação total. O mundo, ele não muda na velocidade dos anúncios. Tudo depende, é claro, da velocidade da infraestrutura, do preço e também da sua necessidade como consumidor, porque a realidade ela muda a todo instante. Para você ter uma ideia, um consumidor na Europa ele pode ter uma realidade, um consumidor na China pode ter outra, mas um motorista no Brasil, na Índia ou em vários países da América Latina enfrenta uma realidade muito diferente. Será que um carro 100% elétrico supre todas as minhas necessidades? Porque essa pergunta envolve muito mais do que tecnologia, envolve preço, envolve carregadores, envolve viagens longas, envolve a confiança de saber que o carro continuará funcionando bem daqui a 10 anos. E justamente nesse espaço entra o presente e o futuro que a BYD enxergou uma oportunidade. E talvez o futuro não fosse uma guerra entre gasolina e eletricidade, talvez fosse simplesmente uma combinação entre os dois. E é aí que aparece a tecnologia híbrida plug-in, um carro capaz de rodar como um elétrico no dia a dia,
usando a bateria para os trajetos urbanos, mas que ainda possui um motor a combustão para eliminar, sabe, aquele medo da falta de autonomia, principalmente em viagens longas. Essa ideia, na minha opinião, parece muito simples, mas também muda completamente a lógica do automóvel. Por que eu digo isso? Porque durante mais de 100 anos, o motor a combustão foi o protagonista sozinho. O motor elétrico era apenas um complemento, mas agora tudo mudou, porque a BYD inverteu essa relação, onde o motor elétrico assume o papel principal e o motor a combustão passa a ser apenas uma ferramenta de eficiência, uma espécie de gerador inteligente. Um sistema criado para trabalhar no ponto onde ele é mais eficiente. E é exatamente essa mudança de pensamento que levou a BYD a desenvolver um motor 1.5 capaz de alcançar uma eficiência térmica de 46,6%, um número que chama muita atenção, porque os motores tradicionais desperdiçam grande parte da energia do combustível em forma de calor. Durante décadas, engenheiros de todo o mundo buscavam maneiras de extrair muito mais movimento de cada gota de combustível. Eles inverteram o sistema de injeção direta, que substituiu os carburadores. Eles inventaram o sistema de injeção, que substituiu os carburadores. Eles colocaram turbo em motores com menos potência. Optaram por comandos de válvulas variáveis no estilo VVT. E também eles optaram pela melhor relação peso-potência e aerodinâmica. Tudo para deixar o motor a combustão mais econômico. Sem falar no sistema híbrido, que também é um bom exemplo de eficiência. Mas a parte mais interessante dessa história, na minha opinião, ela não está apenas no motor a combustão da BYD, está no motivo pelo qual ele foi criado. Porque, na verdade, a grande pergunta que não quer calar é a seguinte: será que a indústria se apressou ao acreditar que todos os países estavam prontos para abandonar completamente os motores a combustão? Então, a resposta para essa pergunta pode estar justamente em um lugar que poucas empresas estavam olhando. Aqui, o nosso país, o nosso Brasil. Mas antes de te responder essa pergunta que não quer calar, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreva no canal. Toda semana é vídeo novo para você. Precisando de ferramentas baratas? O link da nossa loja está aqui abaixo na descrição desse vídeo. E continuando, certeza que você deve estar se perguntando: como funciona essa tecnologia? Como será a autonomia desse motor 1.5? Diferente do que muita gente pensa, a BYD desenvolveu uma das arquiteturas híbridas plug-in mais avançadas do mundo, e elas foram divididas em 3 plataformas, cada uma com um objetivo diferente. A DMI é focada em eficiência, a DMP é focada em alta performance e a DMO focada para o off-road. E para você entender qual te atende melhor, eu vou te explicar como que funciona essa tecnologia, que promete autonomias nunca vistas antes. Elas são autonomias absurdas. E se você abrir o capô, por exemplo, de um BYD híbrido como o BYD Song Plus ou o sedã BYD King, você vai encontrar um motor 1.5 acoplado a um sistema elétrico extremamente complexo. Mas esqueça tudo que você sabe sobre híbridos convencionais, tá? Porque aqui a lógica desse conjunto ela é totalmente diferente, ela é totalmente invertida. O motor elétrico é quem comanda tudo. Na cidade, em cerca de 90% do trajeto, as rodas são tracionadas unicamente pelo motor elétrico. O bloco a combustão é apenas uma espécie de gerador estático. Na maior parte do tempo, o motor a combustão funciona assim, de forma estática. Ele queima combustível não para empurrar o carro diretamente, mas sim para girar um gerador que mantém a bateria carregada. E nesse caso ele trabalha com a tração direta somente em rodovias e o motor térmico só conecta fisicamente as rodas através de uma embreagem direta em altas velocidades. É somente nesse momento em que os motores a combustão encontram a sua capacidade máxima de eficiência energética. Para fazer esse motor render o máximo gastando o mínimo, a BYD adotou o ciclo Atkinson,
que prioriza a economia sacrificando o torque inicial, já que, é claro, é um motor elétrico que está entregando esse torque instantâneo para compensar. E com essa estratégia, a engenharia atualizada da marca alcançou um feito histórico na indústria automotiva. A geração anterior do motor DMI 4.0 já entregava incríveis 43,4% de eficiência térmica, mas a quinta geração desse motor, o DMI 5.0, quebrou o recorde mundial, atingindo impressionantes 46,6% de eficiência térmica. Na prática, você sabe o que isso significa? Bem, na verdade, isso significa converter muito mais combustível em energia mecânica e desperdiçar quase nada em forma de calor. Também houve, é claro, a calibração para o sistema Flex, com o sistema Super DMI Flex, desenvolvida para o Polo Industrial de Camaçari, na Bahia. O motor 1.5 litros foi totalmente recalibrado para aceitar tanto gasolina quanto etanol, realizando assim o casamento perfeito entre a eficiência elétrica chinesa com o combustível sustentável do Brasil. Mas aí você me pergunta, quantos quilômetros ele roda com o tanque? Essa é a pergunta que está todo mundo querendo saber. Os números de autonomia são os que mais estão chamando a atenção e atendem duas categorias diferentes. Primeira, os SUVs nacionais, como o Song Pro Flex, por exemplo. Nesses casos, mais pesados e adaptados para o Brasil, o tanque cheio, somado à bateria carregada, entrega entre 1.075 e 1.105 km de autonomia combinada rodando com gasolina. Se abastecido 100% com etanol, o alcance fica na casa dos 775 a 805 km. No uso urbano diário, o modo 100% elétrico permite rodar cerca de 72 km sem gastar uma gota de combustível, segundo a medição oficial do Inmetro, é claro. Já os sedãs de uma nova geração, como o Sil 05, por exemplo, a autonomia quase dobra. Graças à aerodinâmica refinada e à tecnologia de EMI 5.0, esse sedã promete romper a barreira dos 2.100 km de autonomia combinada. Testes práticos de longa distância ao redor do mundo já registraram médias impressionantes que ultrapassam os 34 km por litro. Tá bom para você? Pode responder para mim aqui nos comentários. Mas de repente ainda você esteja perguntando, tá, mas não compensava investir nos carros 100% elétricos? Talvez você até discorde de mim, mas para a maioria das pessoas isso ainda não é uma realidade. Não funciona. Na Noruega, por exemplo, onde a infraestrutura de carregamento é muito mais avançada e os incentivos são enormes, um carro 100% elétrico pode fazer muito sentido. Mas e no Brasil, que é um país continental? Bem, aqui nós temos milhares de quilômetros de estradas, com cidades grandes e regiões onde a infraestrutura elétrica ainda está crescendo, a passos de tartaruga, digamos assim. Nós somos de um país onde milhões de pessoas ainda dependem do carro para tudo, para trabalhar, viajar e transportar suas famílias. A realidade é totalmente diferente. E talvez essa seja a maior oportunidade da tecnologia híbrida, porque o híbrido não tenta convencer o consumidor a mudar completamente o seu comportamento. Ele tenta simplesmente se adaptar ao comportamento que já existe. Durante o dia, o motorista pode usar a energia elétrica para pequenos trajetos, e quando precisar fazer uma viagem longa, o motor a combustão entra em ação. É exatamente essa ponte entre os dois mundos que fez a Toyota apostar nos híbridos há mais de 2 décadas. Na época, para você ter uma ideia, muitos críticos diziam que a empresa estava sendo conservadora demais. A Toyota, coitada, virou até meme, virou chacota de boa parte das montadoras e dos críticos. Enquanto outras marcas falavam em abandonar rapidamente os motores tradicionais, a Toyota insistia que a transição precisava ser muito mais devagar. O lançamento do Toyota Prius no final dos anos 90 em outros países parecia uma aposta muito arriscada. Esse carro chegou por aqui em janeiro de 2013 e, na verdade, pouca gente imaginava que aquele carro estranho, com um design diferente e duvidoso e uma tecnologia desconhecida, ajudaria a criar uma nova categoria,
Mas o tempo passou e a estratégia japonesa começou a fazer muito mais sentido. A Toyota não estava dizendo que o futuro seria a gasolina. Ela estava dizendo que a eletrificação precisaria acontecer num ritmo mais devagar. E agora a BYD chegou em uma interpretação ainda mais agressiva dessa ideia. Ela simplesmente pegou o conceito híbrido e redesenhou completamente a arquitetura. Em muitos carros híbridos tradicionais, o motor a combustão ainda é o centro do sistema. É ele que movimenta o carro e o motor elétrico ajuda quando tem necessidade. E a BYD fez o caminho totalmente inverso. Você já imaginou como é isso na prática? Bem, então imagine você saindo de casa pela manhã com uma bateria carregada. Durante todo o seu trajeto urbano, aquele período ali que você vai para o trabalho, vai para levar o filho na escola, enfim, o carro ele funciona praticamente como um elétrico e com as suas vantagens, sem gastar nenhuma gota de combustível. À noite, quando você volta para casa e conecta o veículo na tomada, você fica ali tranquilo, principalmente se você tiver energia solar. Daí você está no céu, né, meu amigo? No dia seguinte, começa tudo novamente. Mas quando chega o fim de semana ou quando aparece uma viagem de emergência, você terá ainda o motor a combustão que assume o seu papel. Não como um protagonista, mas como uma garantia que você vai chegar ao seu destino sem nenhuma interrupção. E com essa nova oportunidade, a BYD deu esse pulo do gato, porque aqui existe um elemento que poucos países possuem. No nosso país nós temos o etanol. E é nesse momento que a disputa deixa de ser apenas entre China, Estados Unidos, Europa e Japão. Ela passa a envolver uma das maiores vantagens do nosso mercado automotivo, um combustível renovável criado dentro do próprio país. E a pergunta que eu te faço para te deixar pensando é a seguinte: será que o Brasil pode ser o lugar onde o híbrido encontra a sua melhor versão? A resposta, na verdade, ainda nós não temos, mas ela pode estar em uma fábrica construída em tempo recorde ali no Nordeste brasileiro. E a coisa pode tomar um rumo totalmente diferente, porque ali existe uma fábrica que pode mudar a posição do Brasil na nova guerra mundial dos carros. E você, o que acha dessa tecnologia? Me diga com sinceridade, hein? Algum dia você já imaginou que poderia dirigir um carro com uma autonomia de mais de 2.100 km? Pode responder aqui nos comentários. Chegou até aqui e essa informação te ajudou de alguma forma? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo para você. Falando em coisa boa, vou deixar mais esses 2 vídeos do canal para você continuar muito bem informado. É só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.